Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, muito obrigado. Meu nome é Márcio Rabelo e como sempre eu falo, estou numa missão e peço que você me ajude nessa missão. Hoje eu quero compartilhar um texto com vocês, um texto muito importante, a qual nos traz uma orientação e aumenta a nossa fé a cada dia. Nós vimos que nós seres humanos somos às vezes incapazes de vencer. Às vezes nós seres humanos vimos e entendemos que muitas das vezes as coisas não é pra gente, mas às vezes nessa concepção nós estamos equivocados, nós estamos errados. Ao ver a história do apóstolo Paulo, ao ver a história do apóstolo Pedro, e nós se deparamos com ela e vimos homens fragilizados, vimos homens fracos, vimos homens fortes. Nós entendemos que agora a jornada de vida não é simplesmente parar. A jornada de vida não é somente ter os desafios e muitas das vezes ser vencido pelos desafios. A jornada de vida é enfrentar o desafio e vencer o desafio. Enfrentar a fraqueza e vencer a fraqueza. Porque a adversidade nós vamos enfrentar. Problemas nós vamos enfrentar. Dificuldade nós vamos ter em nossa vida. É por isso que eu quero trazer uma grande lição através do apóstolo Pedro. Pedro, inclusive ele foi um discípulo de Jesus, a qual vocês entendem, vocês sabem. Mas Pedro, muitas das vezes, ao seu chamado, ao seu ministério, ele duvidou. Ao negar Jesus, ele se sentiu incapaz de continuar o seu ministério. Ele se sentiu incapaz de entender a missão a qual o próprio Jesus colocou na sua própria mão. A história dele atravessa a linha do tempo para chegar até os dias de hoje. Nós entendemos que Pedro era um homem impossível. Ele tinha uma naturalidade de tudo ele está querendo fazer, ao mesmo tempo ele oscilava em muita indecisão na vida dele. Às vezes era um leão brabo, um homem rude, mas mesmo assim era frágil, como nós. O apóstolo Pedro parece com nós. O apóstolo Pedro, ele tem as nossas características. Às vezes aparece alguns desafios. Às vezes Deus já colocou no seu coração uma missão. Às vezes você mesmo já acordou hoje e decidiu que hoje você vai virar a página da sua vida. Mas mesmo assim, ao continuar e ouvir a voz que está dentro da sua cabeça, mesmo assim você consegue iniciar, mas depois você para, viu? O apóstolo Pedro também acreditava nisso, mas mesmo assim ele parou por algumas vezes. Mas ele traz um exemplo muito grande. Após ele ser restaurado por próprio Cristo na praia, naquele cenário, ele teve uma ressignificação mental e espiritual. Jesus restaurou ele espiritualmente, mostrando verdadeiramente que ele contava com Pedro. Pedro se levanta após o dia de Pentecoste e começa a pregar para a multidão. No dia que ele recebeu o Espírito de Deus, naquele dia, viu, ele continuou a entender que ele tinha uma missão. No dia de Pentecoste, a Bíblia relata em Atos capítulo número 2 que todos se encheram do Espírito Santo de Deus e línguas partilhadas como de fogo. Foi incrível. E a partir desse momento agora, esse homem frágil, esse homem rude, esse homem sem experiência nenhuma, ele começa a se levantar, a dizer que o próprio Jesus, viu, o poder de Deus, o Filho de Deus, foi aquele que veio, aquele que morreu e aquele que ressuscitou. O apóstolo Pedro confiou muito nisso. O apóstolo Pedro, ele trouxe uma direção para a gente, viu? Não desacredite naquilo que Deus trouxe para a sua vida. Não desacredite, não deixe a sua fé se abalar. Não deixe as pessoas
a qual não tem influências na sua vida, dizer que você não é capaz. As pessoas que são influentes na sua vida, ela vai dizer para você com um pouco de sabedoria e dizer se você consegue, você vai longe. Por quê? Porque o apóstolo Pedro, ele teve esse incentivo da parte do próprio Jesus Cristo. Em Atos, no seu capítulo número 5, versículo de número 14, a Bíblia nos relata que agora esse apóstolo está em pé. Esse apóstolo estava tão cheio de Deus que a sombra dele curava. Quem sabe, naquele dia, após Jesus convidar ele para ser o que? Pescador de alma, ele não acreditava muito. Às vezes ele ficava se remoendo, às vezes ele ficava se perguntando como que é isso. Mas tudo tem o seu tempo, tudo existe um propósito, tudo existe um caminho a trilhar. E o caminho a trilhar não é fácil. Você acha que eu estou aqui porque está sendo fácil? Não, estou aqui porque eu tenho que cumprir o meu propósito. Eu tenho que falar para o mundo que Jesus é verdadeiro, Ele cura, liberta, nos ensina a andar verdadeiramente dos caminhos a qual Ele nos direciona. Ele nos imputa, Ele nos ensina a olhar para nós mesmos e reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações, mas também Ele nos ensina que através dEle, por Ele, nós conseguimos viver. Então o apóstolo Pedro agora, no capítulo número 5 de Atos, no versículo número 15, ele nos mostra que apenas a sombra daquele homem curava. Quem sabe você está precisando dessa palavra para continuar, mesmo que você já teve diversas recaídas na vida. Talvez esse momento é um momento único para você se levantar. Tá bom? Não desiste daquilo que Deus colocou na sua mão, porque é muito mais fácil nós querer desistir de que continuar. O processo, a caminhada, até o triunfo, até a conquista, não é fácil. Nós temos que ser disciplinados, nós temos que trabalhar duro, nós temos que ter paciência, nós temos que ter foco. É isso que acontece na vida das pessoas que conseguem vencer. Jesus é um exemplo disso para mim. Ele teve foco, ele teve paciência, Ele trabalhou duro, Ele suportou por mim e por você. Esse é o meu exemplo. Para mim, isso me basta. E o próprio Jesus, ele fala para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você está fraco? O poder de Deus, se você crer, vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E tudo que nós precisamos nessa vida, o maior poder que existe, que eu acredito que o ser humano pode receber, é a graça de Deus sobre a vida dele. Pedro recebeu a graça de Deus. Pedro recebeu a graça de Jesus. Então é por isso que ele se levantou e pregou para a multidão. Que Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Você acha que vai ajudar alguém? Compartilha. Estou numa missão e peço a sua ajuda. Tchau, até o próximo vídeo. Olá pessoal, bem-vindo de volta. Hoje eu vou contar para vocês a história incrível do apóstolo Paulo. Prepare-se para uma viagem no tempo, porque vamos voltar a mais de 2000 anos atrás. A história do apóstolo Paulo começa com um homem chamado Saulo. Ele era um fariseu muito religioso e fervoroso, que acreditava que perseguir os seguidores de Jesus era coisa certa a fazer.
Mas um dia algo extraordinário aconteceu. Enquanto Saulo estava a caminho de Damasco, uma luz brilhante do céu o rodeou e ele caiu no chão. Era Jesus se revelando a ele. Depois desse encontro divino, Saulo ficou cego por 3 dias, mas quando seus olhos foram abertos novamente, ele se tornou um novo homem. Ele percebeu que estava errado a perseguir os seguidores de Jesus e se dedicou a sua vida a espalhar a mensagem do amor e da salvação. Paulo viajou por todo o mundo conhecido naquela época, pregando sobre Jesus e fundando a igreja. Ele enfrentou muitos desafios, perseguição ao longo do caminho, mas nunca desistiu de sua missão. Ele escreveu carta inspiradora para a igreja que fundou, que hoje são conhecidos como os livros do Novo Testamento da Bíblia. Uma das coisas mais incríveis sobre Paulo é que ele foi um dos principais responsáveis por espalhar o cristianismo pelo mundo. Sua coragem, fé inabalável, amor por Deus são exemplo para todos nós. Então, pessoal, essa foi a história do apóstolo Paulo, um homem que teve uma transformação poderosa e dedicou sua vida a compartilhar a mensagem de Jesus Cristo. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre ela, tá bom? Se você quiser saber mais sobre a vida do apóstolo Paulo ou de outros personagens bíblicos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente na rede social, tá bom? Mas escuta bem, isso aqui é muito bom para você, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida.